Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Não porque não tivermos tal direito, mas para que nós nos tornemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor que trabalhem tranquilamente e comem o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém desobedecer o que dizemos nessa carta, marque-o e não associe-se com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considero como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é sinal em todas as minhas cartas. É desta forma que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Na exposição de hoje, meus irmãos, nós queremos expor esse trecho bíblico com o tema bons e maus exemplos na igreja. Aqui nós vamos ver bons exemplos a serem seguidos, maus exemplos que devem ser rejeitados. Nós devemos ser os bons exemplos, nós não devemos ser os maus exemplos. Mas antes, dispor o texto sagrado, convido você a curvar sua cabeça aí na sua casa, porque nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Pedimos a iluminação do Senhor para mim interpretar de maneira correta e para os meus irmãos entender de maneira correta. Que o mesmo Espírito que inspirou Paulo nesses escritos possa me conduzir, nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas escrituras. Eu oro para cada irmão que está em casa, Senhor, para que a terra do coração dele seja uma terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai germinar, vai frutificar, esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente o pastor Jean, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Bons e maus exemplos na igreja, meus irmãos. Essa é uma realidade. Nós achamos que só teríamos bons exemplos, e a ideia era ter realmente só bons exemplos, mas infelizmente, na mesma igreja, nós temos bons e maus exemplos. Aqui nesse trecho que nós vamos analisar, e nós já lemos, Paulo, ele no verso 6, ele vai dar uma exortação. Do verso 7 ao 9, ele vai trazer os bons exemplos. Do verso 10 ao 12, ele vai mostrar os maus. E do 13 ao 18, ele vai fazer as considerações final. Algo que eu queria que você entendesse, que a disciplina só vem de pessoas que nos amam. Então, se Paulo exortou essa igreja, é porque ele amava. Se Deus nos exorta, é porque ele nos ama e não desiste de nós. Então, encare essa exortação de hoje com muito amor no seu coração, meus irmãos. E o trabalho, meus irmãos, é o tema central aqui
dessa exortação. E algo que nós erroneamente não entendemos é que o trabalho é uma maldição. Não, meus irmãos, o trabalho é uma bênção. O trabalho existia antes do homem cair no jardim. Analise a narrativa do começo ali de Gênesis. O trabalho existia. O Adão, ele tinha as responsabilidades na terra. O que aconteceu depois da queda foi a fadiga do trabalho. Então o trabalho em si é algo de Deus, é uma bênção. Por isso um homem ou uma mulher de Deus não deve ser preguiçoso ou preguiçosa, e sim trabalhadores no nome de Jesus. E no texto bíblico, na narrativa bíblica, nós entendemos que Deus chama somente trabalhadores e nunca preguiçosos. Deus chamou Moisés, que cuidava de ovelha, chamou Josué, que era servo de Moisés, Gideão, que trabalhava com trigo, Davi, que cuidava de ovelhas também, os discípulos, que cada um tinha a sua ocupação, a maioria era pescador. Então Deus, Ele não contempla preguiça, meus irmãos. Ele não abençoa quem não quer nada com nada. Ele quer nos levar ao trabalho. Então, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de entrar no texto sagrado. Quando o assunto é trabalho, você é um bom ou um mau exemplo? Responda isso para você, pense nisso. Se você é um mau, o texto bíblico vai te levar a você se arrepender e deixar de ser um mau. Se você é um bom, o texto bíblico vai te levar a permanecer sendo bom, porque não adianta ter 6 meses sendo bom, 1 ano sendo bom. Não, tem que ser uma vida de integridade. Fique com essa pergunta, essa reflexão no seu coração. E vamos, meus irmãos, então, para a exposição do texto sagrado. Mais uma vez, vamos ler o verso 6, está escrito assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Alguns irmãos aqui, meus irmãos, o que estava acontecendo? Eles estavam permanecendo no erro que já tinham sido exortados. Eles tinham fechado o coração para esse homem de Deus, o apóstolo Paulo. E algo que você tem que entender, que era uma realidade dessa igreja, é que teologia errada vai desembocar em vida errada. Por isso nós amamos a palavra do Senhor, temos zelo por ela e queremos te ensinar tudo. Por que, meus irmãos, eles tinham essa característica e essas atitudes? Porque eles tinham uma compreensão escatológica equivocada. Eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E isso é uma verdade, realmente ele vai voltar a qualquer momento. Mas isso não significa que temos que parar de trabalhar, que temos que parar de estudar. Então, porque eles criam na volta de Jesus, eles levou a volta de Jesus para um lado totalmente errado e pararam de trabalhar. Porque Jesus poderia voltar a qualquer momento, então eu não vou gastar o meu tempo trabalhando um mês, se no final do mês eu nem vou receber meu salário. Não, meus irmãos, não é isso que as Sagradas Escrituras nos convidam. Eu e você temos que entender que Jesus pode voltar a qualquer momento, sim, mas independente, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos continuar nossa vida. Foi um erro, meus irmãos, muito grande, e aí eu falo da minha classe, como pastores, e de décadas passadas, de desmotivar as pessoas a estudar. Crente começar a estudar, meus irmãos, é algo recente. Normalmente alguém que nasceu num berço crente, ou era para ser pastor, ou não tinha que estudar, porque Jesus pode voltar. E aí nós chegamos no quadro que nós temos hoje, onde as convenções das profissões só tem pessoas incrédulas. E aí a gente quer fazer pirraça, porque os princípios cristãos estão sendo negligenciados nas profissões. Mas, meus irmãos, se não tem cristão ali, você acha que alguém vai defender a nossa fé? Não. Mas eu e você, nós devemos estudar, nos capacitar para estar em todas as esferas da sociedade. E parar com essa ignorância. Jesus vai voltar, então não tem que estudar nada ali, não. Jesus pode voltar agora, antes de acabar esse programa. Sim, mas se ele não voltar, eu vou me capacitar. Se ele não voltar, eu vou continuar trabalhando.
Uma teologia errada, meus irmãos, sempre vai desembocar em uma vida errada. E no verso 6 que nós acabamos de ler, Paulo dá uma ordem aqui. E algo que me chama a atenção, antes da ordem que a gente vai falar, é que Paulo dá a ordem no nome de Jesus. Para eu e você, e os leitores principalmente, entender a importância dessa exortação. Paulo bota Jesus aqui no meio para ver que não era brincadeira. E aí ele fala: ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente. Meus irmãos, cuidado com as suas companhias. Não necessariamente porque você vai cair mediante uma companhia, porque talvez você realmente é alguém firme na fé, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, você não vai cair. Mas se você está vivendo com algumas companhias que vivem contrária à palavra do Senhor, talvez você não caia, mas de alguma forma você está validando a conduta dele ou dela. Por isso o convite do apóstolo Paulo era que possamos deixar, que possamos nos afastar. Que isso, pastor? Meus irmãos, é a Bíblia. Nós, infelizmente, não lemos a Bíblia toda, não estudamos a Bíblia toda, e por isso, então, nós ficamos escandalizados com algumas passagens. Sim, isso está na Bíblia. Mas mais para frente eu vou te explicar o porquê que Paulo manda isso. Isso sempre será por amor. A base da nossa fé é o amor, meus irmãos. É por amor à pessoa, é por amor à igreja. E você vai entender isso. Mas sim, essa é uma ordenança bíblica, que nós possamos nos afastar de quem é exortado e quer continuar vivendo de maneira errada. Eu e você temos que entender esse princípio. Mas algo que eu e você temos que entender, que Paulo está nos convidando a se afastar de todo irmão. Como assim, pastor? O que você quer ensinar para nós falando tão enfaticamente, irmão? É isso, meus irmãos. Nós, em muitos momentos, afastamos dos ímpios. E dos ímpios nós não devemos afastar. Dos ímpios nós devemos nos aproximar. Por quê, pastor? Como assim? Nós devemos nos aproximar dos ímpios para eles deixar de ser ímpios e passar a ser crentes. Como Jesus sentou com cobradores de impostos, com prostitutas, com publicanos. Jesus sentou com eles para influenciar eles e eles deixar a vida errada deles e começar a viver uma vida certa em retidão. Então o apóstolo Paulo nos convida a não deixar de andar com o irmão do futebol que não é crente, com o irmão do trabalho que não é crente. Ele fala para você não andar com o irmão da igreja que não vive como um crente. Para o quê? Porque você é alguém maldoso? Não. Para que esse irmão da igreja tenha a consciência de o quão errado ele está. Mas infelizmente, meus irmãos, nós fazemos ao contrário. Se a pessoa fala que é da nossa fé, nós validamos todos os erros dela. Isso não é amor, isso é indiferença. Amor exorta. E quando a pessoa não é da nossa fé, a gente quer cobrar que ela tenha uma conduta da nossa fé, mas ela não é, meus irmãos. Com o ímpio nós temos que ter paciência até ele se converter. Mas o irmão, a essa altura do campeonato, ele já deveria ter se submetido à palavra do Senhor. Não é sobre não errar, meus irmãos, vocês vão ver. É sobre viver uma vida no erro. Não é sobre não se arrepender, ou melhor, não é sobre Deus não aceitar o nosso arrependimento. É sobre a pessoa ela não quer se arrepender. Esse é o triste diagnóstico dos irmãos aqui tessalonicenses. Então, não é quem erra, é quem vive no erro. Quem vive deliberadamente, mas de vez em quando vem no culto, de vez em quando vem na Santa Ceia, de vez em quando faz isso ou aquilo, mas vive como um carnal. Alguém que já tem a noção do que é certo e errado. Isso é inadmissível na igreja. Isso é inadmissível na fé cristã. E aí, depois dessa exortação, Paulo vai dar um bom exemplo. E depois ele vai voltar para o mau exemplo. Do verso 7 ao 9. Leia comigo somente o verso 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estiver entre vocês. Primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala do exemplo bom, é usando o exemplo dele e dos outros líderes da igreja, quando estiveram lá em Tessalônica. Paulo aqui deixa enfático que ele nunca foi um preguiçoso. Algo, meus irmãos, que eu tenho que refletir como líder
E o convite é para cada líder que está me ouvindo também refletir, é que líderes devem ser bons exemplos. Eu não consigo, meus irmãos, pregar essa mensagem exortando quem não quer trabalhar, os preguiçosos da vida, se eu talvez sou um preguiçoso, se eu sou um pastor que não gosta de pregar, um pastor que não gosta de ensinar, um pastor que não gosta de atender, que exemplo eu estarei dando a vocês? Não tem como, meus irmãos. O discurso é validado pela vida. Não adianta eu pregar sobre casamento e viver algo totalmente contrário ao matrimônio bíblico. Então o líder deve ser o exemplo. Então Paulo, nessa exortação que está dando para os irmãos, fala assim: olha, eu estou fazendo minha parte. Eu sempre trabalhei, eu não sou preguiçoso. Entenda isso, líderes. Entenda isso, líderes da igreja, mas líderes de família, pais que estão me ouvindo. Vocês devem ser exemplo. Eu e você, nós devemos ser exemplo para as pessoas que olham para nós. Numa exortação, se você exorta o seu filho, porque a professora falou, a tia da salinha aqui da igreja falou que ele está mentindo. Aí você exorta o seu filho: menino, não minta, isso é errado, Deus não gosta, isso e aquilo. Show de bola. Mas aí alguém toca o interfone da sua casa, aí você fala, aí, atende, fala que a mamãe não está. Que exemplo que você está dando, que ensinamento você está dando. Não adianta, você pode bater nele, botar de castigo, brigar, usar meu nome, usar Deus, usar quem for, você não vai conseguir ensinar, se o seu exemplo não vier junto com o seu ensinamento. Paulo está exortando os preguiçosos, mas ele fala: eu mesmo, eu não sou um preguiçoso. Nós precisamos, meus irmãos, ser exemplos. Verso 8: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadigas, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Paulo nos ensina um princípio aqui, meus irmãos, para não nos aproveitar das pessoas. E como nós precisamos disso, meus irmãos, infelizmente hoje em dia o que mais existe são pessoas se aproveitando das outras. Pessoas com segundas intenções. Meu irmão, entenda algo. Quando você ajuda alguém que de alguma forma pode te ajudar ou retribuir a sua ajuda, você não está ajudando. Você está fazendo um investimento. E esse não é a conduta de um cristão. Nós devemos fazer, meus irmãos, sem esperar nada em troca. Se acontecer uma retribuição, amém. Se Deus abrir as portas e abençoar por cada nossa atitude, amém. Mas o meu e o seu coração, não podemos esperar isso. E existe, meus irmãos, isso em todo lugar. Amizades interesseiras, na família, os interesses, na igreja, os interesses. Aqui, a gente está falando de um líder. Paulo está falando isso. Então não tem como eu não puxar para mim mesmo. E também para exortar, talvez você é um pastor, uma pastora, um líder que está me ouvindo, que talvez tenha essa atitude tão triste, de talvez só ter tempo para as ovelhas ricas, ter tempo para as pessoas e ovelhas que são donos da empresa, mas não tem tempo por desempregado, tem tempo por um jogador de futebol, mas não tem tempo talvez por um pai de família que ganha um salário mínimo. Isso não deve estar no meio e no seu coração. Nós não podemos nos aproveitar das pessoas, em hipótese nenhuma. Um preguiçoso, ele tem essa característica de aproveitar das pessoas. Por quê? Ele precisa da pessoa para ficar vivo, porque se o preguiçoso não trabalha e ninguém ajuda ele, ele vai morrer de fome. Mas o preguiçoso, ele tem um péssimo hábito de ser um aproveitador. Mas eu e você, se somos crentes, cheios do Espírito Santo, nós não podemos ter essas atitudes. Verso 9. Ainda no bom exemplo: não porque não tivermos tal direito, mas para que nos tornamos um modelo para ser imitado por vocês. Paulo aqui faz uma observação muito importante. Que observação é essa, meus irmãos? O pastor, meus irmãos, e aqui é muito difícil eu falar isso, porque eu sou pastor, eu sou alguém que se alimento dessa casa, mediante dízimo e oferta dos irmãos, é porque eu tenho o meu salário, então é muito complicado falar isso. Mas eu tenho o meu respaldo bíblico aqui, que eu acabei de ler, então eu fico tranquilo. Paulo está falando assim: eu trabalhei, eu não fui pesado.
E aí no verso 9, ele deixa essa consideração muito importante para os irmãos de Tessalônica e de todas as igrejas da era não entender de maneira equivocada. Paulo deixa claro que pastores têm sim esse direito de viver da obra do Senhor, de viver de onde eles dedicam a sua vida para ensinar, para cuidar, para ajudar. Paulo não quis fazer isso em Tessalônica e também em Corinto, porque ele tinha um contexto de uma igreja problemática, e ele preferiu abrir mão disso para ganhar outras coisas. Mas em vários momentos, como na igreja de Filipe, Paulo foi sustentado. Amém? Então não entenda esse texto querendo criar doutrinas que não são bíblicas. Sim, meus irmãos, é bíblico, é de Deus o pastor ser sustentado pela igreja. Claro que existem limites, claro que existe, não é bagunça. O dinheiro não é só para a manutenção do pastor, é manutenção do prédio, é para atender órfãos e viúvos, é para a pregação do evangelho, é para missões. Mas dentro de tudo, do dízimo da oferta, existe sim uma parcela sobre contratar obreiros para se manter, para ajudar as pessoas integralmente na obra do Senhor. Então Paulo, por mais que dá esse exemplo e dá essa exortação, ele faz essa observação para não ter nenhum ensino equivocado. Amém? Então entenda essa verdade. Agora vamos ver os maus exemplos aqui. Está escrito assim, verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Meu Deus, pastor, está escrito isso na Bíblia? Sim, está escrito isso na palavra do Senhor. E o contexto de Tessalonicenses é importante, meus irmãos. Realmente, quem não trabalhava é quem não queria, era o preguiçoso. Por quê? Tessalônica era uma cidade que estava em desenvolvimento. Então, como todo país ou cidade que está em desenvolvimento, com várias obras, com várias coisas acontecendo, existe emprego, meus irmãos. Tem emprego para todo mundo, só não trabalha quem não quer. Esse era o cenário de Tessalônica. Então, Paulo traz essa realidade para mim e para você. Irmãos, quem está em Tessalônica e não quer trabalhar, nessa cidade que tem vários empregos, essa cidade que está se desenvolvendo, é porque é preguiçoso. E o preguiçoso, ele não deve se aproveitar das pessoas. Se ele não quer trabalhar, também não coma. Meu Deus. Mas essa é a ordem bíblica para mim e para você. Que o preguiçoso, meus irmãos, morra de fome. Mas nós não podemos fazer manutenção de preguiçoso. Essa é uma ordem bíblica e nós devemos refletir nos dias de hoje. Mas talvez, ou com certeza, está aí no seu coração: mas pastor, e quando a Bíblia me orienta a abençoar quem está com fome, abençoar órfãos e viúvas? Então, eu vi que está na Bíblia, você leu, eu estou lendo aqui, mas isso daqui também que eu estou no meu pensamento, também está na Bíblia. Então a Bíblia se contradiz? Pastor, não. A Bíblia é linda, meus irmãos. A Bíblia se complementa. Quando a palavra do Senhor fala para a gente abençoar órfãos e viúvas, está falando de pessoas que não podem trabalhar e não pessoas que não querem trabalhar. A viúva do primeiro século, meus irmãos, não era como as viúvas de hoje, que talvez tenham uma pensão, que tenham uma ajuda, que tenham a possibilidade de arrumar um emprego. Não, as viúvas do primeiro século, meus irmãos, ela ficava viúva, elas iam morrer de fome, porque a sociedade não estava nem para ela, não tinha previdência não, meus irmãos. E elas, as mulheres, em muitos casos, ela não poderia trabalhar, um trabalho formal, certo? Não, só quando era escrava. Então, a viúva, se a igreja não assistisse ela, elas iam morrer. E os órfãos é o mesmo caso. Ninguém adotava as pessoas, ninguém ajudava. Não tinha centro para ajudar pessoas sem pais, pessoas desabrigadas. Não existia isso, meus irmãos. Isso existe hoje, sabe por quê? Por causa da fé cristã. Então, o que você e eu temos que entender? Que o texto bíblico aqui de 2 Tessalonicenses 3,10 está falando para a gente não alimentar quem não quer trabalhar e não quem não pode trabalhar. Isso faz total diferença. Talvez existem pessoas que Deus tem colocado no seu coração, e é o próprio Deus que tem colocado para você ajudar, porque a pessoa está desempregada, ela procura e não acha. Você deve
ajudar. Talvez a pessoa está acamada e por algum motivo ela não conseguiu um recurso para encostar no INSS e ela precisa de ajuda. Você e eu, nós devemos ajudar. O convite do apóstolo Paulo e a ordem do apóstolo Paulo é para não ajudarmos quem não quer trabalhar. Aquele bonitão preguiçoso, tem 40 anos nas costas, acorda meio-dia, pai de pet, que tem uma samambaia, vive na custa dos pais. Esse daí a gente não deve. A pessoa ama a vida ociosa, para não falar outra palavra. Ela tem prazer. Ela repreende todo o espírito da carteira assinada sobre a vida dela. Essa pessoa deve morrer de fome. Isso que o texto da Bíblia está falando. Então entenda, a Bíblia não está em contradição, a Bíblia está se completando. Nós devemos ajudar as pessoas, mas as pessoas que não podem conseguir os recursos necessários, e não as pessoas aproveitadoras, e não as pessoas que são sanguessugas, e não as pessoas preguiçosas. Essas não. Se elas realmente quiserem viver essa vida para sempre, que morra de fome. Eu e você temos que entender. Porque em muitos momentos nós ajudamos preguiçosos e deixamos de ajudar pessoas necessitadas. Porque eu não sei você, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Então quando nós vamos ajudar, nós temos que ver essa situação da pessoa. Então, talvez eu ajude quem não precisa, que é um preguiçoso ou uma preguiçosa, e não ajudo alguém que realmente precisa. Por isso, esse convite do apóstolo Paulo é para mim e também é para você. Que eu e você possamos refletir nisso, meus irmãos. Tem pessoas que têm um peso no coração, e não um peso bíblico, porque a Bíblia não fala isso, mas um peso religioso de não ajudar moradores de rua. Meus irmãos, em muitos casos eu creio que nós não devemos ajudar. Por quê? A maioria deles, eles podem trabalhar. Eles têm a saúde muito melhor do que o Jean e não quer. Ele simplesmente prefere ficar deitado pedindo. E você sabe o que é o mais triste dessa situação? Aqui tem muitos nos arredores da igreja. Pessoas que não querem nada com o Senhor. A gente já deu a oportunidade para elas. E sempre vai dar se elas realmente quiserem a oportunidade. Mas elas, meus irmãos, em muitos momentos ficam aí pedindo para as pessoas. E muitas pessoas generosas dão. Então no final da tarde elas conseguem comer um salgado e tomar uma Coca-Cola. Mas tem muitos, meus irmãos, pais de família, trabalhadores, honestos, que talvez não conseguem um pão com manteiga para os seus filhos. Olha que coisa triste, olha que coisa injusta. Nós fazemos a manutenção de pessoas que não querem nada com nada, pessoas que amam o bem bom, e não ajudamos quem nós deveríamos ajudar. Não ajude somente um desempregado. Se você pode, ajuda talvez um pai de família, mas talvez ele tenha bastante filho, ou talvez não tenha um emprego que ganha bastante. Se você tem uma condição, ajude. Aí, meu irmão, compra uma carne aí para o seu domingo. Aí, meu irmão, dá um passeio com a sua família. Mas não, nós não ajudamos quem talvez vive de maneira humilde, mas queremos ajudar quem tem a profissão de pedinte, que não tem mais nenhuma vergonha, faz isso com a maior tranquilidade do mundo. Meus irmãos, algo que vem no seu coração quando você não ajuda, não é sobre Deus, é sobre a sua religiosidade. Você tem que conhecer mais as Sagradas Escrituras, e você provavelmente não vai fazer a manutenção disso. Eu e você temos que refletir sobre isso, meus irmãos. Infelizmente, as pessoas usam da nosso amor, da nossa boa vontade, para usufruir e ser sanguessugas. Ser pessoas que vão ficar, você vai dar um pão hoje, amanhã vai estar no mesmo lugar. Mas talvez se a gente parar de dar o pão, será que essa pessoa vai começar a levantar e começar a trabalhar? Não sei. Mas nós não devemos fazer manutenção. Tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, muitas. E algumas delas nem sempre são as tão óbvias que a gente vê por aí, que acha que está. Eu não gosto de falar muito de testemunho, de vida, mas só rapidamente para eu fechar esse assunto. Eu já fiz muito trabalho com moradores de rua. E um dia, meus irmãos, eu cheguei para já tendo uma oportunidade de uma casa para ele, de um emprego para ele. Ele vira para nós e fala: não quero. Porque aqui eu não tenho encheção de saco. Aqui eu não tenho compromisso nenhum. E todo dia a minha janta chega aqui na palma da minha mão.
Temos pais que talvez deixem de comer para alimentar os seus filhos. E pessoas que vivem assim, dessa maneira, e são alimentadas por causa de uma suposta piedade do nosso coração. Meus irmãos, talvez você pode até não concordar comigo, mas no mínimo você deve refletir sobre isso. Nós temos que refletir. E esse texto deixa essa reflexão ainda mais latente. Aquele que não quer trabalhar, não deve comer. Verso 11 está escrito assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Meus irmãos, quando eu e você nós não dedicamos tempo para o trabalho, sobra tempo para falar da vida dos outros. Quando alguém, meus irmãos, é à toa e não tem o que fazer nos seus afazeres, ele usa o seu tempo para falar mal das pessoas. Porque talvez você é um fofoqueiro e uma fofoqueira, porque você não tem nada para fazer, não tem uma louça para lavar, não tem uma ovelha para discipular, não tem um filho para criar. Você é à toa na sua vida. Aí você fala de Deus e o mundo, porque você precisa criar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o bem, vai fazer as coisas certas. E pare de falar mal das pessoas. E pare de se preocupar, não com o intuito de ajudar, e sim só de informar com a vida do outro. Enfaticamente, Paulo deixa claro aqui para mim e para você: aqueles que não querem trabalhar, eles amam fofocar. Eles não gastam tempo trabalhando, mas eles amam gastar tempo falando da vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, se eu e você tivermos nesse quadro aqui de pessoas. Não, meus irmãos, nós não podemos ser assim. Temos que ser trabalhadores e não fofoqueiros. E não ao contrário, preguiçosos e amar falar mal do outro. Isso não é compatível com a fé cristã. Verso 12. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente, coma o seu próprio pão. Paulo está aqui dando a ordem de trabalhar. Meu irmão, trabalhe. Jovem que está me ouvindo, ame o trabalho, é uma bênção. Eu e você temos que ter esse coração. O trabalho, meus irmãos, glorificará a Deus. Você ser um bom profissional e sendo cristão, você vai dar glória a Deus, um bom testemunho, vai alcançar os seus amigos do trabalho. Mas você que talvez trabalha, entre aspas, né? Mas é um preguiçoso, é o pior funcionário da empresa, meus irmãos. Você está dando um péssimo testemunho para Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós andamos por aí e vemos relatos, conversamos com pessoas que em muitas empresas, tristemente, as pessoas que dão mais trabalho para os seus patrões são os cristãos. Que tristeza, meus irmãos. Essa não deve ser a minha e a sua atitude. Nós temos que ser os melhores funcionários. Nós temos que ser um bom exemplo. E verso 13, olha o que está escrito. Muito interessante, depois de toda essa exortação que Paulo e eu dei a vocês, olha o que o verso 13 fala, para você também não fechar o seu coração. Está escrito assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. O que Paulo quer ensinar para mim e para você? Não use o exemplo do preguiçoso para não fazer o bem às pessoas. Por quê? Talvez a gente poderia ter lido o verso 10 aqui e pensar, é mesmo, se alguém está passando por necessidade, está desempregado, é porque é preguiçoso, é porque não quer trabalhar, então eu não vou ajudar ninguém. Não, meus irmãos, nós temos que ajudar. E nós não podemos nos cansar disso, nós temos que sempre fazer o bem. Então entenda isso. Não use um exemplo negativo de alguém que você ajudou e a pessoa não quis nada com nada, para você não ajudar mais ninguém. Não use um exemplo na sua família de um familiar que não quer nada com a vida, para não ajudar outro familiar. Não feche o seu coração por causa de maus exemplos, meus irmãos. Não pode. Isso não pode ser o meu e o seu coração. Por isso o apóstolo Paulo, depois de trazer essa bela exortação e falar em um ponto que não precisa comer quem não trabalha, ele fala, vamos continuar fazendo o bem. Então entenda isso, meus irmãos, nós vamos fazer o bem, mas os maus exemplos não vão fechar o meu e o seu coração. Mas algo que eu também tenho que frisar sobre fazer o bem é refletir. O que é fazer o bem, meus irmãos? Fazer o bem é amar.
Fazer o bem é exortar. Fazer o bem é ajudar. Fazer o bem é dar a segunda chance para aquele que realmente quer essa segunda chance. Que eu e você, meus irmãos, possam sempre fazer o bem. E nenhuma atitude de pessoas possa fechar o nosso coração para não fazermos mais o bem. Verso 14. Se alguém desobedecer o que dizemos nessa carta, marque-o e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. A pedagogia de Deus, meus irmãos, nós vimos aqui no texto sagrado, a ordem do apóstolo Paulo. É isso mesmo que está escrito, pastor? Sim, abra aí na sua Bíblia, a gente está expondo verso a verso. Paulo está falando para quem não quer trabalhar, quem quer viver a sua vida dos seus próprios jeitos, para a gente não se associar com ele. Amém? Então, Paulo ordena que não se associe com pessoas preguiçosas, com pessoas que não querem trabalhar. Mas qual é o propósito disso, meus irmãos? É para que eles possam se arrepender, para que eles possam ter um choque de realidade. Olha o verso que fala, que para que se sintam envergonhados. Meus irmãos, como a disciplina eclesiástica é importante na igreja. Hoje, infelizmente, a disciplina eclesiástica fugiu. As igrejas, os pastores não querem viver mais Mateus capítulo 18, que fala sobre a disciplina eclesiástica, sobre disciplinar o irmão 1 a 1, sobre disciplinar o irmão com mais 2 testemunhas, sobre disciplinar o irmão com a igreja toda, e se o irmão não quiser, expulsar ele da igreja. Por isso nós vivemos essa bagunça que temos como igreja. Como assim, pastor? Você quer que expulse? Meus irmãos, não é que eu queira. Tem pessoas que precisam da exclusão para refletir o quão errado elas estão. Por isso o apóstolo Paulo nos convida aqui, não se associe com ele, para que eles possam se sentir envergonhados, e aí sim, se arrepender. Meus irmãos, a disciplina eclesiástica é uma bênção, é para fazer a manutenção da igreja, é para não validar maus comportamentos, meus irmãos. São duras palavras, sim, são duras palavras, eu concordo com você, mas são necessárias, são vitais para a saúde de uma igreja nutritiva. Então entenda isso, meus irmãos. A disciplina é uma bênção. E mais uma vez repito, Deus só disciplina quem Ele ama. Mas dentro dessa desassociação, dentro dessa disciplina, dentro dessa exclusão, nós não podemos deixar o verso 15 de lado. Olha o que está escrito. Contudo, mediante tudo isso, contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como o irmão. Então essa pessoa que nós não vamos mais associar e que talvez ela vai ser excluída, ela não é nosso inimigo, meus irmãos. Ela, na verdade, é nosso irmão. O que nós aprendemos com esse verso? Que a disciplina eclesiástica, ou na amizade, ou nos relacionamentos, seja onde for, ela não deve ser feita motivada por vingança, motivada por ódio, motivada por raiva. Não, meus irmãos, deve ser sempre o amor. Devemos amar o pecador, mas não o pecado dele. E talvez a melhor forma de amar, sabe qual será? Você se afastar dessa pessoa. Para ela começar a refletir o quão errada tem sido as atitudes dela. Entenda isso. Verso 16. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Paulo aqui então está chegando no final dessa carta, e ele dá a saudação final como sempre. Depois de fazer a última advertência, do verso 6 ao verso 15, Paulo do verso 16, 17, 18, dá as últimas palavras para finalizar. E no verso 16, o que me chama a atenção para também nós caminharmos para o final, é que nós precisamos de Deus para nos dar a verdadeira paz. A verdadeira paz, meu irmão, não está em uma vida sem trabalhar. Nossa, pastor, como eu queria ganhar na Mega Sena. Aí eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar com o pé para cima, vou ficar tomando uma água de coco na praia e vou ter paz. Não, meus irmãos. Muitos ricos, bilionários, morrem. Muitos ricos se matam. Muitos ricos são angustiados. A verdadeira paz não está na ausência de trabalho. A verdadeira paz está em Jesus Cristo. Eu e você temos que ter esse coração. Verso 17, eu, Paulo, escrevo essa saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É desta forma que escrevo.
Então Paulo deixa enfático que ele que escreveu essa carta. E verso 18 e último: a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Como, meus irmãos, nós precisamos da graça. Graça significa favor imerecido. Nós não conseguimos ter um relacionamento bom com Deus reivindicando nossos direitos, porque o nosso direito é ser lançado no inferno, porque nós merecemos o inferno. Mas pela graça do Senhor, Ele nos livra da condenação do inferno e nos leva para a eternidade, para a nova Jerusalém. Que eu e você possamos nos deleitar nessa graça e pedir essa graça. Você que é um preguiçoso, peça essa graça para deixar de ser um preguiçoso. Você que é um trabalhador, uma trabalhadora, peça essa graça para continuar sendo trabalhador e trabalhadora. E para a gente finalizar esse sermão, eu tenho 4 aplicações para você aplicar na sua vida e refletir. A primeira: cuidado com as doutrinas erradas. As doutrinas erradas têm poder de gerar comportamentos errados. Como eu falei no começo do sermão, e falo aqui no final, eles só estavam assim, sem trabalhar, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E se Jesus vai voltar a qualquer momento, eu não preciso trabalhar. Isso é uma doutrina errada, herética, não deve estar no meu e no seu coração. Então cuidado, aqui é só uma, meus irmãos. Existe, infelizmente, se infiltrando cada dia na igreja, nas pregações por aí, que você acha até legal, bonita, te atrai, fala o que você quer ouvir, mas não são de Deus. E se você ficar se alimentando delas, você, em algum momento, vai ter uma conduta errada. Cuidado. Segunda aplicação: não se associe a quem quer ser um mau exemplo. Não associe com quem tem prazer de ser um mau exemplo. Tem prazer no pecado, prazer em algo que fere o coração de Deus, prazer em algo que levou Jesus para a cruz. Isso é inadmissível, meus irmãos. Não se associe em quem quer ser um mau exemplo. Quem não está nem aí para nada, quem não se arrepende dos seus pecados. E eu e você também, nós não devemos ser um mau exemplo. E aí sim eu chego na terceira aplicação: seja um bom exemplo na igreja, na família, no trabalho, por onde você for, porque o seu bom exemplo glorificará o nome de Deus. Independente se o mundo é mau, eu e você temos que ser bom, nós temos que dar bom exemplo. E a quarta e última aplicação: faça sempre o bem, independente se as pessoas são más. Um mau exemplo não pode fechar o meu e o seu coração para sermos bons exemplos. Entenda isso, meus irmãos, que na mesma igreja existe maus e bons exemplos. Mas eu e você, nós vamos trilhar o caminho de ser bons exemplos. Que você não possa ser um preguiçoso, um relaxado, vivendo às custas dos outros. Mas que você possa ser um homem ou uma mulher trabalhadora, porque o seu trabalho glorificará o nome de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. E eu oro, Pai, para que os meus irmãos possam ter entendido esse estudo de hoje. Eles possam não somente ser um ouvinte da palavra, e sim praticante. Não somente entender, mas viver o que eles entenderam. Que eu e que meus irmãos possamos ser bons exemplos na igreja e não maus exemplos. Senhor, nos dê essa graça, nos ajude. Abençoe, Senhor, a vida de cada um. Dê um sábado e um domingo abençoado, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.